Uma boa noite para você que está aqui conosco desde já. É um prazer para cada um de nós estarmos aqui juntos para adorarmos e para glorificarmos o nome do nosso Deus. Que bom que você separou esse tempinho para deixar Deus falar com você. É muito bom, estou muito feliz de você estar aqui. Mas desde já posso fazer o convite. Deixe o seu curtir, compartilhe essa live com uma pessoa que você acredita que está precisando de uma resposta de Deus, que está precisando de uma palavra dele de oração neste momento, e que assim você possa ser uma porta de esperança para essa pessoa. Então compartilhe essa live, deixe o seu like, deixe o seu comentário também, a sua oração, de onde você é. Se você é baiano, deixe já de onde você fala, e nós estaremos aqui lendo e compartilhando também com você um pouquinho desses pedidos para que a gente possa orar junto. Mas, assim como disse Deus, não é bom que o homem esteja só. Eu estou aqui com a minha digníssima esposa, amor, se apresente. Boa noite para você que está aí de casa. É muito bom saber que estamos aqui juntinhos para louvar e adorar o nosso Deus. E já fica aí, comenta aí, como ele disse, de onde você fala, como é que foi o seu domingo, como é que foi o seu final de semana, porque por aqui foi bem agitado, Por né? aqui foi agitado, foi movimentado. Fizemos várias coisas aí com o Clube de Desbravadores, o Clube de Aventureiros também. Foi um final de semana bem atípico. Queremos compartilhar um pouquinho com vocês como é que foi esse final de semana, porque vocês sabem que a nossa igreja é uma igreja ativa, uma igreja em movimento para pregar e falar do amor de Deus para todas as pessoas, não é não? Exatamente. Vamos ter aí, não sei se vai conseguir colocar, tivemos umas programações esse final de semana, os desbravadores tiveram uma provinha, prova do lenço, já você vai acompanhar com a gente a investidura do Clube de Desbravadores Raios de Sol, aqui da Igreja Central de Vitória. Se conseguir colocar, já pode colocar aí. Tivemos vários eventos ao longo do final de semana, os ministérios estiveram ativamente envolvidos nesse final de semana, a igreja é a igreja que trabalha. Se você... Aí tá uma fotinha desse povo lindo do Senhor que fez a provinha nesse final de semana. A gente já falou um pouquinho aqui sobre o Clube de Desbravadores, mas você tá vendo aí esse lenço amarelo bonito. E aí esse lenço é difícil de ser conquistado, viu? Foi difícil. A gente fez uma provinha aí no sábado, ontem. Isso. Hoje, essas fotinhas aí, a gente fez uma limpeza do mangue lá na UFES, Isso em Goiabeiras. Aí. A gente limpou essas sacolas todas de lixo aí, isso aí era tudo lixo que estava parado lá no mangue. Desbravadores botaram o pé na lama, né? Limparam, e aí tá essa galerinha bonita que tá esperando o lenço. Então, olha, desde já faça planos conosco. De 8 de julho será a nossa investidura aqui do Clube Raios de Sol. Se você não faz parte de um dos ministérios da igreja, faça planos de vir presencialmente também, congregarmos entre irmãos. Eu imagino que a igreja é como se fosse uma balsa bem grande, e você não pode ficar de fora. Você tem que ajudar a construir a barca e estar lá dentro também. É isso aí. Hoje a gente participou desse projeto aí de limpeza do mangue, vinculado a um projeto do IFES, o Instituto Federal aqui do Espírito Santo, que era uma semana do meio ambiente para a gente promover aí o cuidado e preservação do meio ambiente. E é claro que o Clube de Desbravadores não poderia ficar de fora, né? Esse clube aí que está em movimento para cuidar da cidade, para espalhar o amor e espalhar o cuidado que Deus tem com a natureza dele, com as suas criaturas, através de nós, né? Então ele enviou o Clube de Desbravadores para poder cuidar aí da natureza também. E aí a gente cuidou ali do mangue, dos arredores ali que estava bem sujo, para poder preservar a natureza aí e continuar tendo ali a fauna e a flora. Exatamente. Afinal, o Clube de Desbravadores ele busca formar cidadãos também para o mundo, né? Os nossos 3 pilares, que são o desenvolvimento físico, mental e espiritual. Nós trabalhamos com jovens de 10 a 15 anos, então se você conhece alguém, olha, o filho da minha vizinha tem 12, 13 anos, ele gosta muito de acampar, gosta muito de barraca, um menino muito agitado, e a gente queria muito que ele tivesse alguma atividade no final de semana, já fica aí o convite, procura no Instagram, Raios de Sol, Clube Raios de Sol, olha lá as coisas que estão acontecendo, manda uma mensagem, olha, tenho um filho de um amigo, um filho de um vizinho que gostaria de participar, que ele será muito bem-vindo, tá bom? Nós temos uma programação toda especial que vai acontecer logo mais, fica ligado aí que você vai estar antenado nisso também. Isso aí, ele pode ter um domingo muito especial como foi o nosso. E o seu domingo, como é que foi? Vamos ler alguns comentários dos pedidos de vocês, do que vocês estão falando aí conosco. Já tem várias pessoas aí desejando uma boa noite, uma feliz semana. Uma boa noite para Maria Eugênia, boa noite, amados irmãos e irmãs. Também desejo a todos uma abençoada semana. Semaninha mais curta, graças a Deus, a semaninha com feriado. Você vai viajar, não vai viajar, vai para Bahia, não vai para Bahia. Diz aí também para onde você vai, se você vai viajar. Seus pedidos de oração também, claro, com a igreja
que ora junto, nós somos conhecidos como a igreja que ora. Então, se você gostaria de colocar alguns comentários também, algum pedido seu aos pés de Jesus, nós estaremos aqui também intercedendo juntos. Nós já temos aqui alguns pedidos. A Deilma pedindo oração aí pelos filhos. Temos também a Ana Zilda pedindo pelo João, marido dela, que está com problema no pescoço. Temos aqui vários pedidos. Uma pessoa aqui pedindo oração pela vida do Ricardo e Joselita e Júlia e por mim, Maria. Estaremos orando aí pelos seus pedidos, mas também não só de pedidos vive o homem, também temos agradecimentos. Marivalda aqui agradecendo a Deus por tudo que ele tem feito na vida, pedindo oração a todos por mim e por ela, né, pela família dela. Isso aí, nós temos a Luciene, sou da Igreja Adventista de Nanuque, Minas Gerais. Luciene, já o Clube dos Oradores vai estar pertinho daí, hein? A gente vai estar em Lavras, lá na FAD Minas também, vai ter um super campuri aí em Minas Gerais, estamos muito ansiosos para ir conhecer essa terrinha mineira aí, hein? Temos aí a Maria Socorro pedindo a oração aí para alguém da família dela. Temos aí o Gilberto, de Baixo Guandu, pedindo oração também pela família. A Sônia, pedindo oração pela saúde, descobriu que está com câncer, precisa fazer uma cirurgia. Vamos aí ajudar para que Deus esteja operando um milagre na sua vida. Temos uma baiana entre nós, Rita de Cássia, Lagoinha, Bahia. Peço oração por minha família, meu marido para que se converta e meu filho João Henrique para que ele se liberte dos vícios, pois estou com meu coração sangrando. Rita, eu acredito que com certeza Deus está trabalhando na sua família. Nós não sabemos o que você está passando, mas nós com certeza vamos orar por você. Estaremos colocando seu pedido de oração neste momento. Nós temos aqui na igreja uma sala exclusivamente de oração. E eles estão acompanhando neste momento também essa live, essa transmissão e esses pedidos que estão feitos no chat. Então tenho certeza que eles vão colocar aos pés do Senhor e Ele fará o que for preciso, porque eu tenho certeza de que Deus tem uma atenção muito especial às mães que oram. E com certeza por você estar em oração, você está colocando o seu joelho, Deus com certeza vai agir. É isso aí, eu queria já deixar aqui também o meu pedido. Hoje eu ouvi uma história de uma mãe falando comigo que a filha está se afastando dos caminhos do Senhor, entrou para a faculdade e está aí se afastando. E a gente sabe que a juventude é um período aí bem complicado. Então eu queria deixar aqui hoje para que a gente ore aqui, mas que você também ore aí de casa durante a semana pelos jovens que estão passando por este momento difícil de período universitário e várias outras crenças aí, debatendo com as nossas crenças, os nossos princípios, e que Deus esteja iluminando nas faculdades, Deus esteja ali iluminando os jovens para que eles percebam que sem Deus nada podemos fazer. Então, ore aí também conosco. Mas não só de pedido, essa semana a gente também tem um grande agradecimento para fazer a Deus, né? Como temos. Me olhou aqui de um jeito, já sei o que é. Essa semana, o que acontece? Eu fui buscar essa digníssima esposa minha às 10 horas da noite lá na faculdade e eu acabei deixando a carteira em cima do carro. Esqueci a carteira em cima do carro, geralmente eu levo a nossa cachorrinha, segurei a cachorro num braço, no outro estava a carteira e as chaves. Falei, vou deixar aqui, colocar a cachorro dentro do carro, e acabei esquecendo a carteira em cima do carro. Saí, fui lá buscar ela, na hora que eu volto eu senti a falta. Cadê minha carteira? Cadê minha carteira? Cadê minha carteira? Fizemos toda a volta, não encontramos. E isso foi na quarta-feira. Eu falei, amor, vamos ficar com calma. Na quinta-feira a gente vê, a gente providencia, de repente corre atrás de documentação, de segunda via e tudo mais. Beleza. Na quinta-feira um rapaz me ligou, e o nome dele é Adalberto, e ele falou, irmão, achei sua carteira, estava indo a caminho da igreja. Olha só, vou te entregar mais tarde. A gente se encontrou e eu fiz um agradecimento para ele, depositei um valor, eu falei, cara, esse aqui é um valor muito sentimental, uma pequena fração daquilo que eu poderia agradecer para você, e eu te agradeço muito, que Deus te abençoe. Ele falou, irmão, você acabou de ajudar com o leite das crianças desse final de semana, e aquilo nos tocou bastante, e Deus tem os seus servos, e nós acreditamos que não existem coincidências, existem providências. Então, se você tem a oportunidade de fazer algo, fazer o bem a alguém, não perca essa oportunidade. Com certeza Deus está falando ao seu coração para que Deus, se Ele pudesse, Ele pregaria o Evangelho em todo o mundo em um estalar de dedos. Mas Ele escolheu pessoas como nós para que nós possamos fazer espelhos aqui na Terra desse caráter tão perfeito e tão magnífico que Deus é.
É isso aí. Se você está passando aí por alguma dificuldade, saiba que Deus vai colocar anjos na sua vida também para operar aí, assim como colocou na nossa e nos colocou na vida dessa pessoa aí maravilhosa que nos ajudou. Então vamos orar para que Deus coloque aí essas bênçãos maravilhosas na sua vida e que possa fazer a vontade dele nos seus pedidos e nas suas preocupações. Vamos orar então. Oremos. Querido Deus, Tu sabes todas as coisas, Senhor. Tu sabes mesmo antes de pedirmos. Aqui no chat nós temos pessoas com corações aflitos, nós temos pessoas com o coração agradecido, pessoas com o coração em luto, em dor, que de repente estão passando por uma perda. Só o Senhor sabe o que está acontecendo atrás dessa tela, Senhor. Nós não as conhecemos, nós não sabemos as suas lutas diárias, o seu dia a dia, o seu trabalho, a falta do trabalho de repente, o que comer, mas Senhor, Tu sabes, e nós Te pedimos, por favor, esteja abençoando essas pessoas, abençoe poderosamente a cada uma dessas pessoas, Senhor, se faça presente na vida delas, continue conosco, nos abençoe ao longo dessa semana, Te agradecemos pelo final de semana, continue conosco, Pai, é o que Te pedimos, em nome do Teu Filho, Jesus Cristo, amém. Boa noite, amigos. Mais uma vez, queremos dar as boas-vindas a todos os nossos irmãos que estão aqui conosco. E também aqueles que estão conectados através das redes sociais. A palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 17, verso 14 nos fala: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com Ele. Uma promessa maravilhosa que nos conforta e nos fortalece. Pensando nestas palavras, eu gostaria de convidá-los para que juntos possamos buscar a presença do nosso Deus através da oração. Convido vocês a se colocarem de pé. Querido Deus, mais uma vez te louvamos o Teu nome, Senhor, porque em boas circunstâncias nos encontramos aqui. Viemos para ter um encontro contigo. Venha ser presente, manifesta o Teu poder, fale os nossos corações nessa noite. Abençoe os Teus ministros, Senhor, os ministros da música. Consagre eles, Senhor, nessa noite, que eles venham louvar e bendizer o Teu nome, e que tudo, Senhor, que venha a ser exposto aqui, seja para a Tua honra e Tua glória, em nome de Jesus, amém. Boa noite, amada igreja do Senhor Jesus. A graça do Senhor nos alcançou essa noite. A graça do Senhor tem nos alcançado e por isso que nós estamos aqui para juntos louvarmos e bendizermos o seu santo nome. Que seu Espírito Santo se faça presente essa noite em nossos corações, que nós possamos abrir o nosso coração para a presença do Eterno, para tudo aquilo que Ele tem para nós. Senhor, traz, Senhor-me junto a Ti. Que eu possa, Senhor, desfrutar do seu amor, da Tua presença essa noite, todos os dias da minha vida. Eu convido a você, os salvos em Cristo Jesus, para se colocar em pé. Vamos entoar em uma só voz um cântico ao Senhor, o nosso Deus. Senhor, traz-me junto a Ti, não me deixes, ó Deus, não me deixes ir, não me deixes, ó Deus, em um só momento perder a Sua santa e preciosa presença. Aleluia, Deus, louvemos. Traz-me junto a Ti, não me deixes ir. Entrego a Deus, entrego tudo a Ti, Senhor, para desfrutar do Teu amor. Diga ao Senhor que Ele é o seu mais precioso bem. És meu bem-querer, não há mais ninguém, pois nada posso comparar
Guia-me, Senhor, traz-me junto a ti. Só quero a ti. És tudo que eu preciso. Só quero a ti. Contigo quero estar. Vamos declarar mais uma vez: Senhor, traz-me junto a ti, a tua santa e preciosa presença. Traz-me junto a ti. Louvemos. Não me deixes ir. Entrego tudo a ti, Senhor, pra desfrutar do teu amor. És meu bem-querer. És meu bem-querer. Não há mais ninguém. Todos juntos. Pois nada posso comparar com teu abraço a me embalar. Guia, Senhor, guia os nossos corações para a sua santa presença. Guia-me, Senhor, traz-me junto a ti. Só quero a ti. És tudo que eu preciso. Só quero a ti. Contigo quero estar. Mais uma vez a igreja declara: Só quero a ti. louvado seja o seu santo nome, Senhor, nessa noite, ó Deus. Que nós possamos, Senhor, estar atento, ó Deus, à sua santa e preciosa, ó Deus, palavra. Só quero a ti. Contigo quero estar. Contigo quero estar. Contigo quero estar. Aleluia, Jesus. Cada um de nós nas nossas lutas, no nosso dia a dia, temos algumas tarefas que se apresentam diante de nós todo dia. E o inimigo de Deus trabalha usando o desânimo para que você não ore e nem pegue na palavra dele. Mas a gente tem aprendido que através da oração, Cristo tem transformado vidas. E através do chat, nós temos recebido diversos pedidos de oração concernente à saúde, trabalho, a volta do esposo para o lar ou da esposa, filhos com dependência química, tios com dependência do álcool. Eu não sei o que você traz no seu coração nessa noite, meu irmão, minha irmã, e você que está em casa. Mas a palavra do Senhor nos fortalece e nos traz esperança. E eu gostaria de convidar você para que venha dobrar os seus joelhos aqui e você que está em casa, e possamos buscar mais uma vez a presença do nosso Deus e entregando a tua demanda ao nosso Deus. Aqueles que puderem, se coloquem de joelhos.
Querido Deus, amado Pai, nos unimos, Senhor, em oração, colocando diante do Teu trono, Senhor, tudo aquilo que traz inquietação no nosso coração. Talvez essa inquietação seja referente a um ente querido que está doente, que está enfermo, precisando do Seu toque, Senhor. Eu não sei o nome, mas Tu sabes. Aqui tem diversos irmãos, Senhor, prostrados, precisando, Senhor, que Tu visite um ente querido, visite a casa, o trabalho. Pedimos, Senhor, que Tu venhas animar, fortalecer aquele que está cansado e vacilante. A Tua palavra nos dá força e esperança. E por isso estamos aqui, Senhor, com os nossos fracos joelhos. Mas sabemos que essa posição é a posição que encontramos força em Ti. Toma a nossa vida nessa noite, Senhor. Aonde estamos tropeçando, fraquejando, venha fortalecer, venha nos revigorar, Senhor. Peço as Tuas bênçãos sobre aqueles que estão em casa, pedindo através do chat, por filhos, maridos, esposas, aqueles que estão presos, Senhor, nos vícios e na escravidão do pecado. Libertação e cura, Senhor, nós pedimos. Toma Teu servo mais uma vez nessa noite. Derrame o Teu santo e poderoso Espírito sobre ele. Que o homem se cale, mas que Teu santo e bom Espírito fale. Em nome de Cristo que nós Te rogamos. Amém, Senhor. Amém. Amém, Jesus. Nós vamos continuar adorando o nome do nosso Deus. Ellen White, no livro Profetas e Reis, lá no finalzinho do livro, ela fala uma frase linda, que o Senhor Jesus, Cristo, na cruz do Calvário, Ele quebrou a escravidão do pecado que nos prendia. E em nome de Jesus nós podemos louvar, nós podemos bendizer o Seu santo e precioso nome, porque hoje nós somos livres para adorar. Nós vamos declarar que esse nome tem poder, que esse amor que nos alcançou tem poder. Senhor, que o Teu amor nos envolva essa noite, em nome de Jesus. Aqueles que se prepararam, por gentileza, podem estar entregando as suas ofertas ao Senhor, no altar do Senhor. Louvemos a Deus. Venho a Ti, Jesus, quero renovar meu ser. Sei que a graça vem só de Ti, Senhor. Eu descobri, ó Deus. Eu descobri, ó Deus, que tudo que é mal em mim vai se transformar com o poder do mãos, Senhor. Quero estar firme em Tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, planando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Amém. Agora nós vamos pedir ao Senhor que Ele abra os nossos olhos espirituais para estarmos atentos à Sua santa e preciosa palavra.
Louvemos a Deus. Abra os olhos meus, quero ver o teu olhar, mostra o teu amor, vem viver em mim. Renova o meu pensar, ensina-me o teu querer, cada dia mais, com o poder do amor. Meu Jesus. Meu Jesus, teu amor me envolve. Eu quero estar, Senhor, firme em tuas mãos, ó Deus. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, planando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, planando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Planando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Amém, Jesus. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro está no Deus de Israel. E é isso que eu convido a você a cantar nesse momento. Senhor, hoje tua glória invade o meu ser e eu sou livre para adorar. Amém, Jesus. Glorificado seja o seu santo nome, ó Deus. Obrigada, Deus, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor é o Deus de Israel. É o Deus de ontem, hoje e eternamente. A sua igreja está aqui, ó Deus, te aguardando. Ansiosos pela tua volta para encontrar contigo, ó Deus. Amém, Jesus. Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz, Deus de Israel, Cristo Jesus. Faça essa oração conosco. Peça ao Senhor para habitar no seu coração. Habita em mim, Habita, ó Deus. Espírito luz, grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste
nós possamos, ó Deus, abrir os nossos corações essa noite, ó Deus, porque tão somente o Senhor tem algo para nós, porque a Tua palavra diz que o Senhor estaria conosco, que a Tua palavra foi revelada a nós, ó Deus, que nós possamos, Senhor, estar atento, ó Deus, ao Teu amor, ao Teu cuidado, aos Teus milagres sobre as nossas vidas. É o que oramos por Jesus, ó Deus. Amém. Obrigado. Povo querido e abençoado do Senhor Jesus Cristo, boa noite. Que a bênção do nosso Senhor te alcance e alcance você também que está do outro lado aí da tela. Que o Pai bondoso, de amor e misericórdia, te alcance onde quer que você esteja, querido amigo, querido irmão. Hoje nós temos a alegria, a grata alegria, como eu já sonhei com a presença do Senhor aqui, um homem abençoado, com poder do Espírito, um homem extremamente capaz, pastor Marcos Santiago. Muito obrigado por estar aqui conosco. Hoje ele vai falar aos nossos corações. Pastor Marcos hoje lidera a área de Ministério Pessoal e Escola Sabatina para 3 estados da nossa união, do nosso país: Rio de Janeiro, Minas Gerais e nosso querido Espírito Santo. Pastor, muito obrigado, porque o Senhor separou na agenda do Senhor, com tantas demandas, de estar com a Igreja Central neste domingo. Muito obrigado, que Deus te use, seja muito bem-vindo. Aqui é uma parte dos irmãos, outra parte que nos acompanha através das redes sociais, e todos nesse momento lhe abraça e agradece a tua presença. Muito bom sermos pastoreados pelo Senhor essa noite. Obrigado. Deus te use. Obrigado. Boa noite. Tudo bem com vocês? Privilégio estar aqui, conhecer vocês. A gente tem conhecido algumas cidades do estado do Espírito Santo desde a última sexta-feira e tem sido uma alegria. Eu sempre gosto de vir ao Espírito Santo. Eu me sinto em casa, porque a comida capixaba é muito parecida com a comida mineira. Pelo menos o tempero faz com que eu me lembre da minha comidinha mineira. Eu sou mineiro, gosto muito de comer angu e quiabo. Eu não sei o que você gosta de comer, mas se quiser me tratar bem, quando eu for à sua casa, se for um desjejum, pode me servir angu e quiabo. Se for almoço, me sirva angu e quiabo. Se for janta, pode servir angu e quiabo. E assim você vai alegrar o mineiro todos os dias da vida dele. Você que está em casa, muito obrigado por estar com a gente. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus abençoe a sua família também. Nós somos parte da sua família, porque quando nos reunimos como povo de Deus, a gente faz parte do mesmo sangue, o sangue de Jesus Cristo, e que Jesus Cristo abençoe você também no seu lar. Eu quero convidar você para abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 9. Evangelho de João, capítulo 9. A gente encontra uma história daquelas que os avós e as avós gostam de contar. Eu gosto muito de histórias, principalmente de histórias de pessoas de mais idade. Primeiro porque a gente sabe que eles vão repetir as mesmas histórias algumas vezes. E à medida que eles repetem as histórias, a gente aprende aquelas histórias. Eu tive a alegria de conhecer o meu avô, a minha avó, de conviver com eles até os meus 30 anos de idade. Então eu conheço e me lembro das diversas histórias contadas por eles. E eu não sei se você tem alegria de ser um avô ou uma avó, se você tem alegria de ter um avô ou uma avó, e se você puder, ao chegar em casa, pegar um álbum de fotografias, para você se lembrar das suas origens, das suas histórias, com certeza você vai preservar não apenas a memória, mas você vai renovar bastante a sua perspectiva de futuro. E se você puder dar um presente para o seu pai e a sua mãe, tenha filhos. Tenha filhos e dê para eles a oportunidade de serem avós, e acho que esse é um presentão no século 21. Na semana passada eu ouvi dizer que no Japão estão pagando algum bom valor para os casais terem filhos. E se fosse no Brasil, eu imagino que seria mais rentável ter filho, ganhar dinheiro com filho, do que com Bolsa Família, né? Porque no Brasil o pessoal não precisa ser incentivado para ter filho, não. Quando a gente vai à Bíblia e no Evangelho de João, a gente precisa entender que o escritor deste Evangelho, ele quando escreve, ele não era um garoto, não era um menino. Esse João aqui, ele foi o discípulo de Jesus, o discípulo amado. Na verdade, quem fala que ele era um discípulo amado foi ele mesmo.
A autoestima dele era muito boa ao ponto de ele considerar-se um discípulo amado. E considerar-se amado, obviamente, é correspondência, é percepção da forma como você é tratado, da forma como você é abraçado, da forma como você é olhado. João conheceu Jesus, ele tinha 18 anos de idade. E você sabe que com 18 anos de idade, nós tomamos algumas das decisões mais desafiadoras da vida da gente. Eu, com 18 anos de idade, decidi namorar pela primeira vez. Foi meu primeiro beijo. Foi uma bateção de dente. Antes a gente treinava na laranja e no gelo. Eu não sei se alguém usava essa técnica, mas laranja e gelo era um treinamento muito eficiente. Tinha uma brincadeira que, quando a gente estava envolvido nela, havia a sensação de que a gente estava namorando. Era assim: cair no poço, quem te tira? Meu bem, quem é seu bem? Alguém. Vocês conhecem essa brincadeira? Você que está em casa conhece? E aí a pessoa podia pedir pera, uva, maçã ou salada. O pessoal que está aqui conhece a brincadeira. E aí os colegas, geralmente eram uns 10 homens e apenas uma garota, porque as meninas não podiam ficar na rua. E aí quando a gente sabia que era menino, o colega apertava os olhos da gente e a gente pedia salada mista. Eu preciso explicar o que é isso para que os nossos meninos mais novos não entendam que é alguma coisa para além de um aperto de mão, um abraço, um beijo no rosto e uma caminhada de 50 metros em retorno ao ponto de origem. Simples assim. 18 anos, primeiro namoro, apresentei a garota para minha mãe. Minha mãe é uma pessoa muito educada, muito influente sobre mim. Cheguei em casa, a mamãe falou: filho, não gostei. Quando eu falo isso, as sogras, elas ficam assim: é isso mesmo, pastor, sua mãe estava certa. E aí eu terminei o namoro, e foi uma bênção na minha vida. Aos 23 anos de idade eu descobri que eu já não era mais jovem, casado, 1 mês de casado. A minha esposa ligou e falou: acabou o gás. E aí, quando você sabe o preço do gás, é porque você não é mais jovem. A juventude passou. Talvez eu esteja falando para você que nunca foi jovem, que desde muito cedo teve que ajudar a sustentar a família, trabalhar muito cedo. Talvez você nunca tenha dado dor de cabeça para um pai e uma mãe, saindo pela madrugada, porque você só voltava tarde porque você estava trabalhando. João tinha 18 anos de idade quando conheceu Jesus. E eu gosto de pensar nessa perspectiva do conhecimento de João, da relação dele tendo começado na juventude com Jesus, porque isso me faz pensar numa música que alguns de vocês conhecem. Eu não sou tão bom como a banda, mas a música é assim: se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, amanhã velho será, velho será. Conhecem essa música? Quem conhece tem mais de 30, não é mais jovem. É a música do seriado Chaves. A juventude é o período mais curto da vida da gente. Passa muito rápido. É um período tão curto que quando passa, nós temos apenas histórias de fracasso ou de sucesso pelas decisões tomadas. Eu conheço pessoas que não são mais jovens, mas têm vergonha da sua história, têm vergonha do seu passado. Porque elas vivem situações traumáticas de um passado que não passa. É uma angústia que não colabora para um bom sono. São sonhos que se transformaram em pesadelos. Talvez um casamento começado numa época errada, de uma forma errada, e agora se transformou em uma vida de um adulto dilacerado, traumatizado, angustiado, com desejo de não viver a terceira idade, com medo, ao ponto de querer tirar a sua própria vida. Quando a gente está falando desse João, ele não é mais um menino, a juventude dele havia passado. Agora, ele tinha na sua memória a história de ter passado na ilha de Patmos, onde ele escreveu o Apocalipse. Ele saiu de lá, foi para a cidade de Éfeso, de onde provavelmente ele escreveu o Evangelho de João. Talvez o último livro da Bíblia a ser escrito. E aqui João tinha cerca de 90 anos de idade. E se você tem cabelos brancos, você já consegue se identificar com João. E aqui eu já imagino João com a visão opaca, a audição difícil de percepção daquilo que era comunicado a ele. Eu já imagino um João trêmulo, pele enrugada, um senhorzão como o meu avô, que aos 91 anos de idade
Cheguei em casa, ele falou que o dente estava doendo, mas ele só tinha 2 dentes. Imagina só que situação, ter 2 dentes e ter um dente doendo. E aí ele falou: meu neto, eu vou orar para Deus arrancar o meu dente. E ele amanheceu com um dente só. Eu pensei, além de meu avô ser um homem de fé, eu não sabia que Deus era dentista. 91 anos de idade. João tinha provavelmente 90 anos de idade. Talvez com alguns lapsos de memória, só conseguiu escrever porque o Espírito Santo complementou as suas falhas. Provavelmente já com dificuldade de se relacionar com alguém. Mas a memória dele, naquilo que foi preservada pelo Espírito Santo de Deus, conseguiu, neste evangelho, descrever 7 milagres não descritos por outros evangelistas. E aqui ele descreve coisas singulares, ímpares, que somente esse homem, na sua terceira idade, conseguiu preservar, registrar, de tal forma que ele registrou e afirmou que tudo aquilo que Jesus havia feito era impossível de termos livros suficientes para registrarmos, mas ele registrou o suficiente. E o suficiente, capítulo 9, primeiro verso. Essa é uma das histórias. Eu cresci e aprendi a respeitar os mais velhos. Eu peço bênção aos mais velhos. E quando eu estudo as histórias de João, eu respeito muito aquilo que ele fala. Porque ele tinha experiência para falar, porque ele convivia com aquele de quem ele está falando. E aqui ele descreve que no seu passado, na sua juventude, em algum momento, ele viu Jesus caminhando, porque ele estava na companhia de Jesus, e Jesus viu um homem cego de nascença. Aqui você percebe uma situação paradoxal. Aquele que vê, aquele que não pode ver. E aqui você percebe que visão, percepção do outro, passa a ser o centro desta história contada por João. Um homem cego de nascença. Os discípulos imediatamente, diante da percepção de que Jesus concentrou seu olhar naquele homem, naquele indivíduo, os discípulos imediatamente, sem que Jesus os perguntasse alguma coisa, sem que Jesus quisesse ouvir alguma coisa da parte deles, eles tomaram a iniciativa e perguntaram para Jesus: mestre, quem foi que pecou? Foi esse homem ou os pais dele para que ele nascesse cego? Jesus não perguntou nada. Jesus não os questionou. Jesus apenas olhou para o homem, e o olhar de Jesus foi interpretado, foi julgado por seus discípulos. Os discípulos estavam mais preocupados com o olhar de Cristo do que com a pessoa a quem Jesus estava olhando. E o olhar é a experiência mais íntima do ser humano. Quando uma criança nasce, ela enxerga cerca de 45 centímetros. Quando ela está mamando, o que sustenta não é apenas o leite materno, mas o olhar da mãe. Porque o olhar da mãe provoca afeto, segurança. Olhar nos olhos faz com que a gente se apaixone. Aquilo que os olhos não veem. A minha mãe dizia: olhe nos meus olhos que eu quero ver se você está mentindo. Algumas pesquisas indicam que quando a gente, casado, olha nos olhos por no mínimo 1 minuto do cônjuge, a gente volta a sentir pelo cônjuge aquilo que nós sentimos no primeiro olhar. Muitos problemas conjugais não são de fala, são de olhares. Olhares que faltam, olhares que amedrontam, olhares que condenam. O olhar de Cristo era diferente. E à medida que ele olha o homem, os discípulos perguntam: mestre, quem pecou para que ele nascesse assim? Havia entre os judeus um enorme número de interpretações sobre o que era o pecado. E o grande problema para os discípulos nesse momento aqui era o pecado. Eles andavam com Jesus por algum tempo, eles nasceram na condição de judeus e foram ensinados sobre a origem do pecado, mas eles não sabiam de fato o que era o pecado. E a Bíblia, quando nos apresenta sinônimos sobre o pecado, são tantas as possibilidades daquilo que é o pecado, que a gente tem uma consideração, a gente tem uma confirmação: a gente não sabe o que é o pecado. É um mistério. A gente não consegue entender como algo tão mau pode ter surgido no coração de um ser que foi criado na beleza, na perfeição de um Deus bom.
A gente não consegue entender a dimensão do que é o pecado, e a gente tenta transformar o pecado em matérias, a gente tenta transformar o pecado em ideias, em filosofias. Algumas pessoas transformam o pecado em refeições, e acreditam que se parar de comê-las, não serão mais pecadoras. Tem gente que transforma o pecado em canções, e acredita que se parar de ouvi-las, não serão mais pecadoras. Tem gente que transforma o pecado em lugares, e acredita que se não entrarem, não serão contaminadas. É na dimensão desta inquietação dos discípulos que nós encontramos Jesus inquieto para dar uma resposta àqueles que não entendem de fato o que é o pecado. E também não entendem qual é o propósito da bênção, da obra de Deus em sua vida. Aqui nós encontramos algumas percepções. Dentre os judeus, cria-se que existiam vidas que ocorriam antes do nascimento humano. E provavelmente em alguma dimensão, aquele ser havia pecado, e agora quando o ser surgiu nessa dimensão humana, ele trouxe consigo a maldição. Outros grupos dentre os judeus, eles acreditavam que o ser poderia ser existente antes do nascimento nesse mundo. Mas que quando esse ser entrava nesse mundo, a entrada era tão traumática ao ponto de o ser entrar e cometer um pecado no útero da mãe. As ideias sobre pecados eram tantas, mas tantas, que a gente não consegue olhar para os judeus e aceitar aquilo que eles pensavam sobre o pecado. Mas julgar os judeus em relação ao pensamento sobre os pecados também é pecado. É nessa dinâmica que, diante da inquietação de Jesus, no verso 3, ele dá uma resposta imediata. Nem ele pecou e nem os seus pais. Quando os discípulos fizeram uma pergunta, não quer dizer que eles não soubessem a resposta. É provável que eles julgassem que aquele homem havia cometido pecado no útero da mãe, ou que os pais dele tinham pecado ao ponto de o pecado ser uma transação de pai para filho. O interessante é que, diante dessa pergunta, eles também demonstram aquilo que eu já ouvi algumas vezes. Aqui se faz, aqui se paga. Se tudo o que eu pago por algumas desgraças for fruto daquilo que eu fiz, eu preciso de uma audiência com Deus, porque há muitas desgraças pelas quais eu passo que eu nunca plantei, que eu nunca semeei. Nem tudo de ruim que acontece com você é culpa sua. Nem todas as desgraças da sua vida foram provocadas por erros, por escolhas erradas. Mas nem todas as coisas boas que acontecem com você são consequências da sua escolha. Você é fruto de orações que você nunca fez. Alguém orou e Deus te fez nascer. Alguém orou e Deus colocou um cônjuge. Alguém orou e você hoje está saudável. Você é fruto de orações que você nunca fez, portanto há bênçãos que Deus promove em sua vida que você nunca pediu. No mínimo você deveria ser grato. Na dimensão do que está acontecendo aqui, a gente percebe que Jesus corrige a percepção daquilo que é o pecado a partir da ação daquilo que é a obra de Deus. E no verso 3, Jesus diz assim: nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Agora Jesus nos traz a dimensão daquilo que o pecado fez. O pecado arruinou o corpo humano, o pecado arruinou a natureza humana, as relações humanas, as emoções humanas. O pecado desequilibrou a nossa existência. É por isso que alguns de nós insistem em não existir mais. Diante dessa dimensão, Jesus fala: a desgraça trazida pelo pecado é o palco oportuno para que Deus faça um espetáculo para a glória dele. É nessa dimensão que o sofrimento não é pecado, a depressão não é pecado, o câncer não é pecado, mas esta condição é o palco ideal para que Deus manifeste a sua glória, manifeste a sua obra. Portanto, se você sofre,
glorifique o nome de Deus, porque é a oportunidade que Deus tem de se levantar em sua vida e ser reconhecido por você como aquele que tudo pode e aquele que quer fazer tudo para que você reconheça que sem Ele você não é nada. Quando a gente olha o que Jesus está inserindo os discípulos a experimentarem, você percebe que Ele faz uma descrição, uma declaração do propósito da sua vinda nesse mundo. E o propósito da vinda dele era fazer com que os cemitérios dessa vida se transformassem nas maternidades celestiais. Fazer com que os cemitérios constituídos nos corações das pessoas se transformassem numa maternidade onde existe vida surgida por meio do perdão. Esse Cristo que veio, ele veio para fazer a obra de Deus. E a obra de Deus, além de curar, é perdoar, para que nós tenhamos a oportunidade de voltarmos a abraçar, nos olhar e caminharmos juntos, porque Deus tem um endereço para todo aquele que crê que em Jesus Cristo as obras de Deus são magníficas e maravilhosas. Quando a gente olha a sequência, versículo 6, depois de corrigir a ideia dos discípulos, Jesus não continua concentrado no pecado. Jesus não continua concentrado na ideia do pecado. Jesus muda de assunto, porque a pessoa era mais importante do que o seu pecado. O ser era mais importante do que aquilo que o pecado tentou desfazer. Jesus concentrou-se no ser humano, no indivíduo. E agora, quando a gente vai ao verso 6, a gente consegue entender que Jesus estava corrigindo algumas obras equivocadas de algumas famílias que jogavam seus filhos nas sarjetas, nas ruas, porque entendiam que uma deficiência era uma maldição. E se eles mantivessem seus filhos em casa, a sua casa toda seria amaldiçoada. Aquele homem estava na rua, porque os seus pais não foram competentes para adotá-lo em seu coração e aceitá-lo, não como maldição, mas como bênção. Não é a condição humana que transfere a nós a ideia de maldição. Até porque o pecado não pode gerar vida. O salário do pecado é a morte. A única coisa que o pecado pode gerar é morte. E toda vida, independente da forma do nascimento, nasceu porque na agenda de Deus, Deus fez surgir. Porque toda vida só surge da vontade de Deus, da obra de Deus. O pecado não gera vida, quem gera vida é Deus. Um garoto de 22 anos de idade me procurou há algum tempo e falou: pastor, que Deus é esse que você fala que ama, sendo que quando eu nasci, a minha mãe me jogou numa lata do lixo? Eu cresci num orfanato, não sei quem é meu pai, não sei quem é minha mãe. Pastor, você consegue entender a minha necessidade, a minha carência de ser abraçado? Pastor, você consegue entender a minha angústia quando chega o dia das mães, quando chega o dia dos pais, e eu não posso presentear alguém, eu não posso ser beijado por alguém, eu não posso ser abraçado por alguém? O Senhor consegue me entender, e o Senhor vem me falar que Deus me ama. Que Deus é esse, pastor? Ele já estava em lágrimas e eu também. E eu fiquei tão surpreso, porque foi a primeira vez que eu descobri que até lata do lixo Deus arruma para salvar pessoas. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Eu olhei nos olhos dele e falei: filho, você não é um lixo. Você foi resgatado e restaurado pelos méritos de Cristo Jesus. É por isso que não importa o passado na relação dos seus pais. Você não nasceu porque os seus pais planejaram ou quiseram. Você nasceu porque Deus tinha um propósito por meio da sua vida. A sua vida é propósito divino. É por isso que a sua vida é para a glória de Deus. A sua vida é porque Deus colocou na agenda. E na agenda de Deus você existe enquanto Deus quiser. E se você quiser, o desejo de Deus é que você exista para todo sempre. Quando você olha a história de Jesus com esse homem, Jesus cospe na terra, Jesus faz uma mistura um tanto quanto nojenta para a gente. Tem alguns líderes religiosos por aí que em breve vão fazer isso. Porque as pessoas acreditam que quando alguém ora sobre a água fica santificada. As pessoas acreditam que quando alguém enxuga o suor, aquele lenço pode curar. As pessoas acreditam que se usarem uma meia, no máximo vai ter um chulé, né? Jesus cuspiu na terra, fez uma mistura, passou nos olhos do homem. Havia naquela época uma tradição
de que o filho primogênito do homem poderia cuspir na terra, pegar aquela mistura, passar em uma ferida e a pessoa seria curada. Preste atenção, uma tradição que era aplicada sobre o filho mais velho do homem. Ok? Você que está em casa está entendendo? Tradição não necessariamente é uma verdade. O meu avô dizia que se eu misturasse manga com leite, eu morreria. Talvez você nunca fez isso. Mas teve um dia que eu pensei, eu vou me matar. E aí eu peguei a manga, já era essa manga nova que inventaram, a Palmer. Depois que inventaram essa manga, as outras não existem mais. E aí eu coloquei com leite. Coloquei no copo de liquidificador, bati, coloquei no copo, comecei a tremer e falou, Senhor, me perdoa, hoje eu vou me matar. E aí quando eu tomei, é algo tão gostoso, se você já tomou. Mas eu não contei para o meu avô, ele morreu sem saber disso. Porque isso quebraria todas as tradições de família que o avô contou, que o tataravô contava para ele. A tradição não necessariamente é uma verdade. Muitas vezes ela é um mito que alguém conta e repete aquilo ao ponto de se tornar uma verdade e as pessoas acreditarem naquilo ao ponto de elas não conseguirem se desprender daquela tradição, daquela ideia. E eu diria que boa parte daquilo que a gente crê é tradição. Boa parte daquilo que a gente considera como verdade, daquilo que provoca os nossos comportamentos, são tradições. E a gente precisa reaprender a pensar e a crer. É uma mudança de mente. Para que a gente tenha uma mudança de propósito, de relacionamento. Nessa tradição, Jesus Cristo ele entra na tradição que não existe nenhum registro de que tenha acontecido de fato, mas ele entra na tradição e usando a tradição ele provoca um milagre. Mas Jesus não era filho do seu pai José. A tradição não valia para ele. E se ele fosse filho de José, ele não seria o filho primogênito de José. Ele era filho primogênito de Maria. E para a tradição, o filho da mulher não tinha poderes para provocar curas. Primogenitura na Bíblia não quer dizer a posição de nascimento sempre. Muitas vezes primogenitura na Bíblia quer dizer o favorecimento da bênção de Deus. 2 irmãos, o mais velho Esaú, o mais novo Jacó. Esaú, um homem muito carnal, vendeu a bênção da primogenitura por um prato de comida. E o irmão dele foi abençoado no lugar dele. No Salmo 89, Deus se dirige a Davi. E Deus fala que Davi era o primogênito dele. Davi não era o primogênito da família dele. Ele era o 8º filho. E Davi não era o primogênito dos reis de Israel, porque o primeiro rei foi Saul. Quando Deus considerou Davi primogênito, não era por posição de nascimento, era por posição de favorecimento. Deus escolheu Davi para ser o seu abençoado. Paulo aos Colossenses fala que Jesus é o primogênito de Deus, o primogênito da criação. E ele fala que também Jesus é o primogênito dentre os mortos. Jesus não pode ser o primogênito da criação por não ter sido criado. E se fosse, não teria sido o primeiro. Ele não pode ser o primogênito dos mortos porque ele não foi o primeiro a morrer. E ele também não é chamado de primogênito dos mortos por ter sido o primeiro a ressuscitar. Porque Elias já havia ressuscitado o filho da viúva e o próprio Jesus já havia ressuscitado Lázaro. Quando a Bíblia chama Jesus de primogênito, é porque Deus colocou sobre Jesus a bênção que é a autoridade sobre todos para abençoar todos. Quando Jesus faz uso daquela tradição, não era porque ele era filho de homens, mas era porque ele era o Filho de Deus, escolhido para vir ao mundo fazer a obra de Deus. Jesus fez aquela obra porque ele foi separado e sobre ele estava a bênção divina para realizar aquilo que só Deus pode fazer.
para realizar aquilo que somente o enviado de Deus pode fazer, para realizar aquilo que somente quem faz a vontade de Deus pode fazer. Imediatamente aquele homem foi enviado ao tanque. O tanque tinha o nome do propósito da vinda de Cristo nesse mundo. Jesus foi o enviado nesse mundo. E o tanque tinha o propósito de lembrar aquele homem cego de que à medida que ele fosse, ele se encontraria com aquele que veio. O homem foi. E eu gosto dessa cena. Imagine comigo o homem chegando ao tanque de Siloé. Não imagine como se fosse o seu marido lavando-se na pia do banheiro, porque você vai imaginar a pia toda molhada, você vai imaginar aquela bagunça. Mas imagine aquele homem lavando o seu rosto, tirando aquela maquiagem que Jesus havia colocado, tirando aquela poeira da rua, tirando do cabelo, talvez aquela situação oleosa ao ponto de tornar os cabelos totalmente duros, com um odor terrível. E eu imagino aquele homem jogando água no seu rosto, nos seus olhos, apalpando o seu rosto. E agora, quando ele começa a olhar na água, ele tem a percepção de uma imagem. E agora a primeira percepção de um ser humano real era dele mesmo. Eu imagino aquele homem como se estivesse se olhando no espelho. Aquele homem começa a se enxergar. O reflexo da água apresenta àquele homem a primeira imagem de um ser humano. E o primeiro ser humano que aquele homem viu foi ele mesmo. Portanto, o primeiro milagre que Jesus fez na vida daquele homem foi devolver a ele o alto valor, a percepção do seu valor pessoal, a percepção da sua identidade, porque você sabe que o rosto da gente declara muito de quem a gente é e de quanto a gente se gosta. Agora aquele homem pode se olhar, se perceber, e aquele homem passa a gostar daquilo que ele estava vendo. Aquele homem passa a gostar de si. Pela primeira vez ele percebeu a cor da sua pele. E imagine só que apaixonamento pela cor da sua pele. Eu sou apaixonado pela cor da minha pele. Por mais que algumas pessoas se incomodem e me julguem pela cor da minha pele. A gente julga as pessoas por aquilo que a gente vê e a gente se esquece que existe uma história. E muitas vezes é uma história de glória e a gente leva algumas pessoas aos precipícios. Uma senhora me procurou para dizer a gratidão que ela tinha por conhecer um Deus extraordinário. 3 anos de idade, ela perdeu o seu pai e em desespero ela disse: pastor, eu vi o meu pai sendo assassinado. O senhor consegue imaginar o meu trauma? Com 6 anos de idade, a minha mãe teve um novo relacionamento e eu imaginei que aquele casamento, aquele homem seria o meu pai. Mas numa certa noite ele apalpou os meus pés, as minhas pernas, e de 6 anos de idade até os 9 anos ele abusou sexualmente de mim. E ela dizia em lágrimas: pastor, eu só queria ser uma criança, brincar de boneca, mas eu fui transformado em um objeto. Eu não conseguia brincar com minhas amiguinhas na escola porque eu me sentia suja. Eu me sentia uma traidora. E quando eu me levantei para contar para minha mãe, pastor, 9 anos de idade, a minha mãe me chamou de mentirosa e me expulsou de casa. Com 10 anos de idade, ela estava nas ruas de uma capital brasileira vendendo seu corpo. Depois que ela contou essa história, eu nunca mais dei valor às pessoas pela roupa que elas usam. Porque muita gente está vendendo o corpo porque não teve nenhum valor dentro de casa. Muita gente está se oferecendo fora de casa, porque em casa nunca foi uma oferta valorizada. Tem gente que está querendo ser abraçada, tem gente que está querendo ser indigente, porque dentro de casa não é tratado como gente, não é ouvido como gente, não é abraçado como gente. Quando eu olho a história desse homem e percebendo que Jesus recuperou o valor existencial dele, Jesus recuperou a existência dele, a história dele. Ele passou a gostar daquilo que ele viu. Pela primeira vez ele viu que flores têm cores. Pela primeira vez ele percebeu que existia diferença entre um ser e o outro ser. Pela primeira vez ele percebeu que o tratamento que as pessoas ofereciam a ele era um tratamento injusto.
Pela primeira vez ele percebeu que o tempero humano está na diferença. E o sabor da humanidade está em respeitar a diversidade. Agora você encontra um homem apaixonado por si, que imediatamente é visto pelos vizinhos. É exatamente o que a gente vê no que está descrito a partir do versículo 7 e do verso 8. Os vizinhos, verso 8... Os que antes conheciam aquele homem, sabiam quem ele era, sabiam qual era a história dele. Os vizinhos. Você tem vizinhos? Você tem vizinhos? São os primeiros a falarem, né? Mas você é vizinho também. Em Londres encontraram um corpo de uma mulher numa área residencial com muitos apartamentos. Os legistas indicaram que ela havia morrido 3 anos antes. Até aí, todos os dias nós ouvimos notícias de pessoas, de corpos que são encontrados. Eles diagnosticaram que ela morreu na época do Natal, porque presentes estavam ali ainda embrulhados. Mas 3 anos e ninguém fez um boletim de ocorrência. Vizinhos não se incomodaram. Vizinhos não se incomodaram com a falta do barulho dos passos daquela mulher. Pessoas não se incomodaram com a ausência daquela mulher. A família daquela mulher não se incomodou com a ausência dela. A gente pode interpretar o que ela fez para que fosse sepultada antes mesmo da sua morte, ao ponto de ninguém querer saber sobre a sua existência. Mas independente disso, a polícia só foi ao apartamento porque o dinheiro que ela tinha no débito automático pagava o aluguel, o dinheiro acabou, e agora por uma ordem de despejo eles chegaram e descobriram que ela estava morta. Depois que eu ouvi essa história, eu sei o nome de todos os meus vizinhos. Eu empresto óleo para eles, açúcar, eu brinco com as crianças deles. Os vizinhos olharam e começaram a debater a situação. Será que é aquele menino, aquele jovem que nasceu cego? Será que é ele? Outros diziam, sim, é ele mesmo. E agora um burburinho começou a se espalhar. E aquela história começou a ficar famosa e eles ficaram incomodados, porque aquela situação era muito estranha. Aquela era uma situação sobrenatural, aquilo não era humano. E se não era humano, eles tinham que levar a liderança religiosa. Pegaram aquele garoto, aquele jovem e levaram até a liderança religiosa. E eu acredito que era um jovem. Chegaram diante da liderança religiosa, verso 13. E ali os fariseus começaram a questioná-lo e disseram, esse não era aquele que estava cego? O grande incômodo dos fariseus é porque era sábado, o dia da cura. Então os fariseus lhe perguntaram outra vez como que ele podia ver. E ele respondeu, ele pôs lama nos meus olhos, eu lavei-me e eu estou vendo. No verso 16, alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. E agora havia uma tristeza religiosa, porque uma cura foi realizada num dia sagrado. Havia agora um incômodo religioso, porque não se podia fazer o bem num dia sagrado. Outro grupo dizia assim, quando você olha ainda no verso 16, como pode um homem pecador fazer sinais como estes? A história começa com os discípulos questionando o pecado do homem, e a história continua com os homens questionando a natureza de Jesus. Agora Jesus era o pecador porque ele fez um milagre. Jesus era o pecador porque ele fez uma bênção, trouxe uma bênção. A história, diante do questionamento, fez com que eles perguntassem, verso 17, o que você diz a respeito dele, uma vez que ele lhe abriu os olhos? A resposta foi imediata, ele é um profeta. Por que esse homem respondeu assim? Porque profetas na cultura dos judeus tinham autorização para quebrar as leis do sábado. Quando aquele homem disse ele é um profeta, o homem estava dizendo, ele é maior do que vocês. Vocês não podem quebrar a lei do sábado, mas ele pode. Ele é maior do que vocês. Ele é melhor do que vocês. E agora, aquele homem começa a advogar em relação a Jesus, a defender Jesus, porque aquele homem
já era consequência daquilo que Jesus Cristo é. Jesus Cristo é cura. Jesus Cristo é amor. Jesus Cristo, Ele é o pão que sustenta. Jesus Cristo é transformação. Jesus Cristo é graça. Jesus Cristo é uma boa notícia. Chamaram os pais daquele homem. Os pais que o jogaram para fora de casa. E quando os pais vieram, perguntaram, é o filho de vocês? Eles disseram, sim, é o nosso filho. Gente, foi a primeira vez que aquele homem viu os seus pais. Talvez ele tenha identificado os pais pela voz, mas foi a primeira vez que ele olhou nos olhos dos pais. Ele poderia ter dito assim, vocês me abandonaram, vocês me jogaram na rua, vocês me rejeitaram. Aquele homem poderia ter se levantado contra os pais, com direito, por direito. Ele poderia ter olhado para o seu passado e falado, vocês se separaram e me deixaram na pior. Ele poderia ter dito assim, como muitos hoje, vocês eram alcoólatras, vocês saíram para festas e me abandonaram. Vocês não me quiseram, vocês não me abraçaram, vocês me lançaram para fora, me rejeitaram, eu fui cuidado num orfanato. Aquele homem poderia ter acusado os seus pais por causa do seu passado, mas aquele homem, ele admirou os seus pais. Porque aquele que é grato por tudo que Cristo fez, ele perdoa aqueles que desgastaram a sua vida. Aquele que é grato pela obra de Deus, consegue olhar para o passado e se encontrar com seus inimigos, que muitas vezes são sangue do seu sangue, e dizer, eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo. O rosto diz daquilo que está cheio o coração. Se o seu coração estiver cheio de perdão, o seu rosto terá muitos sorrisos compartilhados e devolvidos. Porque quando Cristo faz uma obra de cura na vida da gente, esse Cristo faz com que aqueles que estão ao nosso lado deixem de serem indigentes. E nós agora damos nomes a eles, reconhecendo que eles também são filhos de Deus. O que é triste nessa história é que os pais rejeitaram o filho de novo. Eles ficaram com medo de serem expulsos da sinagoga, se reconhecessem que Jesus havia feito um milagre na vida daquele homem. Por causa da religião, eles rejeitaram o seu filho. Por causa da tradição, eles rejeitaram o seu filho. Eu não sei se nessa noite eu estou falando para pessoas que têm rejeitado. Pessoas, filhos, pais, mães, esposo, esposa. Talvez a sua religião tenha te tornado tão distante da sua família, que eu diria que é melhor você questionar se essa religião é sua ou se é de Deus. Porque a religião de Deus restaura, a religião de Deus devolve o abraço, encoraja o olhar. A religião de Deus faz com que famílias inteiras estejam na presença de Deus para a glória de Deus. Mas aquele homem não se intimidou por ser rejeitado por seus pais. Ele enfrentou seus algozes. E quando a gente chega aos últimos versos que eu quero ler, o verso 35, ele se encontra com Jesus. E Jesus faz uma pergunta para ele que eu quero fazer para você. Você crê no Filho do Homem? Quando Jesus fez aquela pergunta para ele, Jesus não estava prometendo fazer alguma coisa. Jesus Cristo estava lembrando daquilo que ele já havia feito. A pergunta de Jesus não era promessa de prosperidade. Era lembrança de que nós, na presença dele, nós já prosperamos. A pergunta de Jesus não era promessa de cura. Era lembrete de que ele é o curador. A pergunta de Jesus, você crê no Filho do Homem? Não era para que a fé começasse no coração daquele homem, mas era para que a fé fosse lembrada, porque ela havia sido semeada no coração daquele homem, desde que Deus o criou como homem. Você crê no Filho do Homem? Crer no Filho do Homem é olhar para o seu passado e se encontrar com Jesus nas suas histórias. E talvez você se encontre com Jesus no fundo do mar, um lugar para onde você pulou para se encontrar com seus pecados, porque você não quer se esquecer dos pecados. Talvez você esteja no fundo do poço, no vale da sombra da morte,
Mas você não está sozinho. As circunstâncias podem ser tenebrosas, mas a companhia é meiga, dócil, amiga. Ele sabe o que é sofrer, ele sabe o que é chorar. Ele falou para perdoarmos os inimigos. Interessante que ele não deu nome a nenhum deles. O que Jesus queria dizer é que quando os inimigos surgirem, o perdão já precisa ser o mar onde eles serão afogados. Você crê no Filho do Homem? Isso tem a ver com o passado. E se você precisar resolver algumas coisas sobre o seu passado, Jesus Cristo, Ele tem algumas histórias para te contar. Para que você perceba que o passado, o seu passado vai para além daquele dia que você nasceu. Mas o seu passado está na agenda daquele que sempre existiu. Aquele que antes da fundação do mundo já tinha um plano para que você não se afundasse com esse mundo. Aquele homem imediatamente falou: quem é? Quem é, Senhor? Para que eu creia nele. Desesperado. Desesperado. É assim que a gente quer se encontrar com esse Jesus que nos deu família. É assim que a gente quer se encontrar com esse Jesus que nos deu história, que nos deu memória, que nos deu a sua glória. E é por isso que a gente se assenta para comer, que a gente se assenta para beber, ou para fazer quaisquer outras coisas para a glória dele. Esse que nunca se esqueceu da gente, que deu o pão do céu, que deu dignidade por meio do trabalho. Quem é ele? Fala para mim quem é ele. Fala para mim, porque eu quero abraçá-lo, eu quero beijá-lo, eu quero agradecê-lo. Fala para mim, Senhor. E agora aquele homem desesperado estava mais preocupado em ver Jesus do que os seus pais. Estava mais preocupado em ver Jesus do que voltar para o templo. Ele foi rejeitado no templo, ele foi rejeitado por sua religião, ele foi expulso da sua igreja. E Jesus falou: sou eu. Sou eu. O verso 38. Eu creio, Senhor. Eu creio. E agora ele não se conteve. Ele já sabia o que era estar na sarjeta, ele já sabia o que era estar no pó da terra. E agora ele se lança no chão, ao chão novamente. E ele adora Jesus. E aqui você percebe que Jesus não está corrigindo o comportamento do homem. Aqui Jesus não está dizendo: não faça isso porque não é hora. Eu sou uma figura humana. Aqui Jesus aceita a adoração, porque Jesus não resiste um pecador que o reconhece. Jesus foi adorado aqui. Jesus foi reconhecido aqui. A posição desse homem em relação a Jesus fez com que Jesus tivesse uma posição diferente de homens em relação a nós. Aquele homem, quando adorou Jesus, ele sabia que não estava adorando apenas um ser humano. Ele estava adorando o Deus conosco. Você crê no Filho do Homem? Quando você voltar para casa, pegue algumas fotos. Lembre-se da sua história. Talvez você vai pegar um monóculo. Estão lembrados do monóculo? Talvez você vai pegar um retrato preto e branco, um monóculo com aquelas crianças, uma escadinha de crianças. Volte para casa e faça planos de imprimir algumas fotos que você registra aqui. A gente registra os momentos mais felizes da nossa vida. Mais felizes da nossa vida, aqui. E quando a memória preenche, a gente apaga os momentos mais felizes da nossa vida. Você crer no Filho do Homem? Relembre a sua história. De onde você veio, para onde você está indo. Porque o Filho do Homem te dá uma história.
E a história que Ele dá para você é para a glória dEle. A história que Ele dá para você está em casa, talvez esteja no trânsito, talvez esteja incomodado porque não consegue dormir. Deus quer te dar uma história. Nós vamos ouvir essa última canção. Nós vamos cantar, nos envolver com essa canção. E a pergunta é muito simples. Você crê no Filho do Homem? Olhe para os seus filhos. Veja a história que Ele está dando para você. Olhe para os seus pais. Olhe para sua mãe. Olhe para a mamãe, para a filha. Que história linda. Hoje você pode ver, porque Jesus tocou em você. O Filho do Homem tocou em você. Eu não mereço tanto amor. Eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Eu não mereço tanto amor. Eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Fique de pé e louve a Deus. Eu não mereço tanto amor. Eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar,
pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, sou livre. Soberano Deus, obrigado porque nós estamos livres, livres do ódio, do rancor, das mágoas. Obrigado porque nós estamos livres do pecado, do tentador. Obrigado porque nós estamos livres, porque o Senhor fez um transplante de coração em nós. Obrigado porque nós estamos livres de pensamentos pessimistas, negativos, porque os teus pensamentos sobre nós são pensamentos de paz. Obrigado, Deus, pelo toque que cura, que restaura, que transforma, que traz de volta a história. Obrigado pelo toque que nos devolve para a família. Obrigado pelo toque que ressuscita os nossos familiares em nosso coração, em nossa memória. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Deus abençoe a sua família. Se estiver doendo, que Deus cure. Que Deus abençoe o seu casamento. Que Deus restaure o seu casamento. Que Deus renove a alegria do seu lar. Que Deus abençoe seus filhos. Que Deus abençoe os seus pais. Que Deus abençoe a sua casa, o seu lar. Que Deus abençoe a sua vida para que você seja uma bênção para outras vidas. Que Deus abençoe seus negócios. Que Deus abençoe as decisões a serem tomadas. Que Deus abençoe seus estudos. Que Deus levante o rosto dele sobre você e Deus renove misericórdias. Que Deus renove misericórdias na segunda, na terça, na quarta. Que as misericórdias de Deus, o seu perdão, sejam renovados cotidianamente em sua vida. Mas que Deus levante o rosto dele sobre você e que Deus te dê paz. Que você retorne em paz para o lar. Que você que está no seu lar, que você tenha paz. Que você repouse em paz, porque só o Senhor te faz repousar em segurança. E é em nome desse Deus, em nome de Jesus Cristo, o príncipe da paz, que Deus te abençoe. Louvado, exaltado seja o nome do nosso Deus. Você que esteve conectado conosco até esse momento, que tenha uma boa semana. E você, meu irmão, que esteve aqui conosco, quero lhe convidar para o nosso próximo encontro, quarta-feira, às 19h30, culto de oração na casa do Senhor. Uma boa semana a todos.